agradeço o convite, a oportunidade, segunda vez que eu estou no evento aqui de Alphaville. Agradeço super a Thaís, a oportunidade e o espaço que ela está dando para a gente da equipe AT para falar sobre o acompanhamento terapêutico, que é uma ferramenta de extrema importância e que, de fato, a gente percebe em muitos congressos de psicologia não é algo muito falado, detalhado, então fico bastante feliz, além dessa diversidade de abordagens. Enfim, vamos falar de outra abordagem também, mas com uma linguagem que, de fato, a gente vai, enfim, conectar com várias profissões e abordagens aí. Isso foi o objetivo da apresentação. E também tem a presença aqui da Beatriz, que é profissional da equipe AT. Tá? Então, esse é meu título. Vou falar um pouco sobre acompanhamento terapêutico, né, tanto os aspectos teóricos e práticos, com um pouco da análise do comportamento. Tá? E vou falar um pouco do trabalho da equipe AT, que a gente atende bastante em São Paulo, mas está com uma expansão grande aqui em Alphaville. Vou falar um pouquinho de mim. Sou mestre em Psicologia da Educação, especialista em análise do comportamento, sou facilitador do PQIF, Programa de Qualidade de Interação Familiar, formação em OBM, de Gestão Comportamental de Empresas, enfim. Sou professor também do curso do AMBAN, do Ambulatório de Ansiedade, e do GREA, de Dependência Química, e sou coordenador da equipe AT, uma equipe de psicólogos que fazem o atendimento estritamente fora do consultório, né, profissionais experientes que fazem esse tipo de trabalho, rompe aí o set clínico. Meu objetivo aqui, junto com a fala da Bia, é falar um pouco sobre o AT de forma bem ampla, falar um pouco das nossas intervenções, falar do AT como uma ferramenta interdisciplinar, de várias profissões, várias abordagens, a partir de casos complexos. Bom, vou falar um pouco sobre o AT, né, as funções e características, muito sobre o viés do que a equipe entende sobre o AT. Né? O acompanhamento terapêutico a gente entende como um profissional, um psicólogo, que ele faz uma atuação fora do consultório, determinado vários ambientes, a depender dos objetivos, da necessidade do caso. Ele promove uma conceituação e uma avaliação do caso. Ele faz uma orientação parental e familiar muito consistente, aproveitando a fala da terapia familiar. A gente trabalha muito junto com a família, porque o AT, o profissional, o psicólogo, ele está dentro da dinâmica familiar. Ele promove uma rede de contato, uma comunicação muito forte de equipe, em termos de comunicação, feedback, porque, de fato, o AT ele acaba atendendo casos muito complexos. Faz o planejamento e execução da intervenção. E, além do verbal, das intervenções verbais que a gente está discutindo muito, pela técnica psicanalítica, mais na comportamental a gente utiliza o verbal, mas o AT ele tem algo a mais de estar no ambiente do paciente. Ou seja, ele vai dando dica, modelo, ele vai dando modelos de ação, porque, de fato, muitos pacientes não conseguem chegar ao consultório. A gente tem uma demanda enorme dentro da equipe, é uma demanda constante, tanto de adultos, idosos, crianças e adolescentes que não saem de casa ou têm extrema dificuldade de sair do consultório ou tiveram experiências muito ruins dentro do consultório, enfim, por N questões aí. Então, o AT ele é esse dispositivo que muitas vezes não é comentado, não é pensado, não é colocado em equipes de saúde mental, mas ele é fundamental para vários casos complexos aí. Fala. A gente tem muito essa função de onde termina, onde é o limite da terapia, e a gente generalizar no dia a dia daquela pessoa. Geralmente, chegam para a gente casos muito de desenvolvimento de autonomia e de habilidades sociais. Então, a gente, desde ensinar caminhos para os clientes, para os pacientes, de ir no supermercado, são coisas bem práticas que a gente vê acontecendo ao vivo, né? E pode passar. E aí a gente tem dois grandes focos, né, que é o desenvolvimento de habilidades sociais e de desenvolvimento de hábitos e habilidades de estudo. O desenvolvimento de habilidades de estudo, a gente foca muito no ambiente que a criança, o adolescente está com a queixa, para entender todas as variáveis que influenciam na dificuldade de aprendizado daquela criança. Então, desde da família, da falta de rotina escolar, de coisas mais sutis, como a iluminação, o ambiente que ele estuda, se ele tem um lugar para estudar, quais são os distratores. E aí chegam todos os tipos de casos para a gente, né? De transtornos de aprendizagem, de dificuldade no estudo mesmo, e a gente faz muito
essa comunicação com a escola e com os outros profissionais envolvidos no caso. E aí a gente tem outro foco, que é de habilidades sociais, que é isso que eu estava falando, de extrapolar o consultório, né? E a gente sempre firma muito nessa comunicação para que todos os profissionais estejam alinhados com os mesmos objetivos, né? Porque a nossa demanda, quando chega até a gente, é porque já passou por um histórico de vários profissionais, então é muito importante a gente alinhar todos esses objetivos. Perfeito. E só complementando, além de... É algo muito comum que relaciona a prática do AT para casos só de autismo, e de fato não. O que a gente tenta mostrar e trabalhar com a nossa estrutura é que a gente acaba atendendo, como a Bia disse, umas diversificadas classes de diagnósticos, esquizofrenia, transtorno bipolar, personalidade, e de fato trabalhando nessa rotina do paciente, auxiliando muito a família e muita conexão, como a Beatriz disse, com os profissionais, né? É algo muito comum que tem acontecido com o AT, essa prática extraconsultória, é esse acesso a crianças e adolescentes. A gente tem acessando muito crianças e adolescentes que não se adaptam ou se esquivam de um processo terapêutico convencional, que eles acabam se isolando ou, de fato, se esquivando da própria terapia, do ambiente médico que o consultório promove, e o AT, o profissional que atende em casa ou vários ambientes, ele acaba quebrando esse paradigma, esse modelo mais médico, e muitas vezes tem um vínculo, muitas vezes mais rápido, com essas crianças e esses adolescentes. Então, esse é um dos grandes algo a mais aí do AT. Tá? E por que você precisa de AT? Né? A gente não está colocando aqui que o consultório é melhor, ou o AT é pior, ou vice-versa. O objetivo é que existem pacientes que precisam do AT. Né? Por quê? Porque não tem pré-requisitos aprendidos cedo na vida, por isso a questão do autismo, isso é um exemplo de possibilidade de caso, porque essa pessoa não tem habilidades mínimas de linguagem, porque ela tem dificuldade de ter algum tipo de sensibilidade a esse ambiente, não tem habilidades motoras para modificar esse ambiente, não tem uma ancoragem da realidade, é um termo aí emprestado da psicanálise, não consegue criar e manter relações, e, de fato, muitas vezes não sabe seguir regra, não tem um potencial de abstração, e não consegue, por ele mesmo, mudar a sua própria condição. Né? Então, a gente tem uma série de pacientes que não têm um repertório mínimo para estar numa terapia. Né? E, a partir daí, o AT ele desenvolve uma série de possibilidades fora do consultório, facilitando essa criança, esse adolescente, o adulto, a estar em terapia. Existem muitos pacientes que estão em terapia e não têm um repertório suficiente. Então, o AT ele entra, muitas vezes, desenvolvendo todas essas habilidades, esses pré-requisitos, para facilitar, inclusive, a entrada dentro de um processo terapêutico, né, em clínica. Né? E por que tudo isso acontece? Partindo da minha abordagem, tem uma série de questões relacionadas à punição. O outro lado também é muito forte, a questão, o extremo oposto também é super válido, é a questão da superproteção. E também a gente tem a questão genética, de casos de desenvolvimento atípico, síndromes, etc., que são super indicados também para o AT. Então, o que a gente defende não é o maniqueísmo do consultório ou AT sendo melhor ou pior que o outro. A gente entende um movimento bastante fluido do acompanhamento terapêutico para o consultório. Então, tem muitos pacientes que super se adequam ao trabalho de AT e, aí, gradualmente, ele vai ser inserido no consultório. Ou o oposto também é interessante. Existem pacientes que ficam no consultório, não desenvolvem nenhum tipo de habilidade ou algum tipo de habilidade para que ele consiga passar para a vida dele afora, e aí o AT ele entra em jogo, muitas vezes trabalhando em parceria com esse terapeuta de consultório, para desenvolver uma série de habilidades para que esse cara aqui dentro do consultório consiga avançar em uma série de aspectos. Né? Então, esse é um movimento muito fluido do AT. Né? Quer falar? Depois a gente... E para a gente poder atender casos complexos, é importante a gente olhar para a equipe. Né? Nós somos uma equipe, não é à toa, não é por alguma questão minha de fazer equipe, mas é para a gente poder, de fato, atender casos complexos. A gente não consegue atender casos complexos de forma unilateral, ou só um profissional. Então, a gente trabalha com uma equipe, que atualmente nós temos 60 profissionais em São Paulo, e, enfim, estamos expandindo aqui para Alphaville, e na qual essa equipe ela faz o tratamento do AT, que a gente, de fato, cuida desse AT, discutindo esses aspectos de contratransferência, transferência, para a gente conseguir manter esse profissional a fazer o AT. Porque não é fácil estar num ambiente natural, muitas vezes num ambiente super caótico, vivenciando dinâmicas bem doentias, entre aspas, aí. Enfim, e aí que o paciente ele vem com essa queixa. O AT, muitas vezes, ele nem precisa ter essa queixa, ele vai observar toda essa
dificuldade no ambiente natural. Então, por isso que a gente tem uma equipe, para a gente poder equilibrar esses profissionais nas interações, dar o compromisso para esse AT, manejar a motivação desse AT e criar uma comunidade de terapeutas. Nós precisamos criar uma comunidade de terapeutas e dar um modelo de cuidado para que esses ATs eles se sintam cuidados para poder cuidar também de casos complexos. Então, a gente cada vez mais está olhando e desenvolvendo uma equipe. Acho que, de fato, tanto uma variabilidade de ATs, com as mais variadas características, etc., para poder atender casos extremamente complexos. Isso é um dos valores da equipe AT que a gente coloca, que não é uma responsabilidade menor se preocupar com os resultados dos outros terapeutas. Caso um cliente cometa suicídio, todos dirão sim, quando perguntados se já tiveram algum cliente que já cometera suicídio. A responsabilidade é de todos, tanto os bônus e os ônus. É, de fato, criar uma comunidade, uma coesão de terapeutas para a gente começar a atender casos complexos. Então, a gente precisa ter essa coesão para poder atender, né? Porque, de fato, o paciente ele não é do terapeuta e nem da equipe. Enfim, momentaneamente, a gente atende ele e, enfim, a gente vai buscando uma série de ferramentas para poder, enfim, atingir os resultados e demandas, e etc., com o paciente. E, a partir daí, para a gente poder manter uma coesão de célula, a equipe AT, nós temos 60 profissionais dividido em 8 células, e a gente, dentro da própria célula, a gente cuida desse AT para que ele consiga manter a coesão da própria célula, que ele consiga interagir em grupo, para contribuir com o caso do outro. E, a partir daí, a gente lança mão de uma série de instrumentos, na qual o profissional ele precisa emitir uma série de comportamentos para poder estar em coesão. Lembrando que coesão é, por exemplo, a Bia está falando sobre o caso dela e, por exemplo, eu e a Alda, a gente fica interagindo. Então, esse instrumento vai medir a minha interação com a Alda, não quando a Bia está falando sobre o caso dela. Então, eu e a Alda, a gente precisa emitir uma série de comportamentos para poder facilitar a Bia, para ajudar o caso dela. Então, esse instrumento que a gente está olhando, que é do tipo orientar sobre o caso do outro, elogiar o comportamento do outro, psicoeducar sobre o caso do outro. Então, a gente mede a coesão, é o instrumento que a gente tem utilizado, e também a gente utiliza o instrumento de participação, que é, de fato, quando a Bia está falando sobre o caso dela, a gente aplica esse instrumento e aí a gente, de fato, vai refinar o relato da Bia e estar em supervisão, porque não é fácil estar em supervisão, a gente precisa, de fato, refinar e direcionar esse AT para que ele consiga falar da melhor forma sobre o caso, para que a equipe consiga ajudar. Então, a gente também aplica uma série de instrumentos dentro da nossa própria célula para a gente poder expandir e poder ajudar o caso do outro. Aqui só um exemplo, aqui a gente tem vários, aqui são 5 ATs da célula, e a partir daí uma série de categorias que esse AT ele precisa emitir para poder falar sobre o caso. Então, a gente vai medindo, enfim. Depois eu passo o detalhe da nossa mensuração aí. Em termos de técnica, a gente prioriza. Eu acho que é muito interessante a gente estar falando de transferência, contra-transferência. A gente trabalha muito a própria relação, né? Isso é uma característica também do terapeuta comportamental. E, estando no ambiente natural, o objetivo do AT é promover uma relação terapêutica com esse paciente, só que o grande objetivo dele não é só isso. É a gente, de fato, poder generalizar essa relação para outras pessoas, para outros estímulos, né? Então, a partir daí, a gente tem uma grande preocupação de fazer o processo de generalização, né? Não adianta você só ter uma boa relação com o seu terapeuta e emitir uma série de comportamentos de melhora com esse terapeuta. Nós precisamos com que esse paciente ele saia do consultório e consiga manter essas relações com outras pessoas também, relações de qualidade. E a partir daí que o AT entra no jogo, sendo o dispositivo que a gente chama de dispositivo de generalização. Quer falar, Bia? A gente vai. Aqui são exemplos de técnicas. Aqui uma série de procedimentos, de técnicas que a gente utiliza. Eu não vou adentrar muito, mas o que é importante é sempre uma avaliação funcional, que a gente chama dentro da análise do comportamento, para nortear o processo. Então, não é uma simples aplicação de técnica, a gente tem sempre uma base filosófica, que é a análise do comportamento, e um ferramental importante, que é a avaliação funcional, para a gente entender em qual momento utilizar determinadas técnicas, procedimentos, a própria relação terapêutica. E aí, pensando na equipe AT como ferramenta interdisciplinar, né? O que de fato o AT ele promove dentro de
de uma equipe, né, que de fato a gente discute a verdadeira interdisciplinaridade, né, o que seria interdisciplinaridade. Vamos tornar claro, né, de fato o AT ele vai promover a cooperação. Muitas vezes o AT ele é considerado como um profissional mais subordinado ou um profissional mais técnico. Não é isso que a gente defende. Um profissional é tão quanto importante como qualquer outro terapeuta dentro da equipe, um fono, um psiquiatra. Então a gente de fato defende muito uma atuação horizontal, né? E a cooperação é aprender, ensinar, ouvir, discutir sobre os casos, sobre, enfim, cada membro da equipe, né? Combinar o feedback e a comunicação, promovendo contatos, reuniões. Então, de fato, a gente vai orientar e também ser orientado. Acho que esse é o grande objetivo do AT. Né? E a gente tem uma posição muito estratégica, que muitas vezes o terapeuta de consultório não tem, que é uma acessibilidade. Muitas vezes a gente atende casos mais de, enfim, todos os dias da semana, de 6 a 7 dias na semana ou mais, dependendo da intensidade. A gente tem um observador treinado nesse ambiente natural e a gente, de fato, promove a generalização. O que seria isso? É aquele paciente que ele sai do consultório e ele consegue, de fato, mudar o mundo à volta dele. Então, o AT ele entra nessa possibilidade, a modo de construir condições de aprendizagem para que tudo aquilo que foi discutido, refletido, apontado, orientado dentro de uma sessão de terapia, que ele consiga, de fato, praticar e se expor no mundo afora. Então, esse é o grande objetivo. A gente funciona como fonte de informação do que está acontecendo naquela família ou no dia a dia daquele paciente para todos os outros profissionais envolvidos no caso, que tem muito esse limite de só receber pelo relato verbal dos pais ou do paciente, né? E aí a gente está sempre fazendo uma constante avaliação e comunicando também, né? Pensando na nossa intervenção. E porque, para a gente ser ferramenta, a gente precisa avaliar muito o caso. Está sempre repensando, rediscutindo em equipe, em supervisão, em terapia também, como muitas outras pessoas falaram já aqui. E acho que é isso. E dentro da equipe, o que a gente tem promovido, isso já durante 6 anos aqui dentro da equipe AT, que a gente, de fato, encara a equipe AT como um trabalho que faz o acompanhamento terapêutico, que é esse atendimento extraconsultório, mas, a partir daí, nós temos outros subgrupos dentro da equipe AT para, de fato, promover essa generalização. O que seria isso? Então, nós fazemos o trabalho de AT, que é esse atendimento fora do consultório, e, a partir daí, nós temos serviços que apoiam a realização desse AT, que é, por exemplo, uma terapia em grupo e treino ao vivo, que nós temos dentro da equipe, que nós fazemos, aqui tem um nome, o rolê da equipe AT, que nós fazemos uma série de interações sociais em parques, shoppings, e etc., para, de fato, colocar em prática, né, expor esses adolescentes, essas crianças que a gente trabalha. A gente trabalha dentro da equipe, a gente tem um outro subgrupo de ATs escolares, que atuam dentro de escolas, principalmente auxiliando aí o manejo de sala de aula. Dentro da equipe, a gente tem a equipe AT consultoria, na qual a gente treina professores e equipe pedagógica para lidar com uma série de questões. Então, enfim, a maior parte do tempo, crianças e adolescentes estão na escola, então, de fato, a gente vai até a escola para treinar e também a equipe gestora, os professores. A gente tem o que a gente chama de equipe de pais, que são profissionais que, de fato, orientam, fazem a orientação parental e familiar também, de forma consistente. E, dentro da própria equipe, também a gente tem a orientação profissional. Então, são vários serviços que sustentam o acompanhamento terapêutico. Várias habilidades que nós treinamos dentro de um AT, num trabalho extraconsultório, eles podem ser praticados em vários outros tipos de serviço para, de fato, promover a generalização. Então, cada vez mais a gente está expandindo como equipe, porque como equipe a gente tem mais variabilidade, a gente tem mais oportunidades para promover o que a gente chama de generalização. Tá? Então, dentro da equipe AT, a gente trabalha isso, que aqui é o logo da equipe AT Consultoria, que é o que a gente faz treino para professores e equipe pedagógica, o rolê da equipe AT, que a gente, de fato, faz uma interação, muitas vezes utilizando jogos virtuais, enfim, para interagir com essas crianças fora do espaço, né, um treino de habilidades sociais ao vivo. A gente tem um trabalho aqui de orientação profissional, que são demandas muito comuns para adolescentes. A equipe de pais, que a gente, de fato, desenvolve uma equipe de pais, trabalhando uma série de habilidades parentais. Depois a Carol vai detalhar um pouco mais, enfim, trabalhando uma série de habilidades para, de fato, promover essa generalização. Beleza? E aqui eu trouxe algumas evidências
para a gente ter o nosso próprio controle, nosso próprio automonitoramento. Então, por exemplo, a gente tem um caso de uma pessoa, enfim, um paciente que tem ansiedade social, e aqui a gente teve a nossa linha de base, uma mensuração bem simples, a gente não precisou, de fato, poderia utilizar uma série de instrumentos mais robustos, mas a gente utilizou algo bem mais simples para a gente poder mensurar um pouco, sistematizar. Então, no início da intervenção, a gente tinha aqui a quantidade de atividades na rotina durante uma semana aí de um paciente, que ele tinha 2 atividades na rotina e tinha 2 saídas de casa durante toda a semana. E aqui a gente tem um relato de ansiedade, que é o cinza. E aqui, durante o processo, mais para o final de fevereiro a agosto, a gente tem um aumento das atividades da rotina. Então, praticamente, a rotina dele preenchida durante o dia e várias saídas de casa. E, gradualmente, a gente observa o relato de ansiedade diminuir. Ou seja, não necessariamente a gente precisou focar na ansiedade ou na intervenção verbal sobre a ansiedade. A gente alterando o ambiente e esse AT, de fato, estando lá ensinando uma série de habilidades, aumentando tudo isso aqui, gradualmente a gente observa a ansiedade diminuindo, né? Não necessariamente a gente trabalhando com essa ansiedade, discutindo, relatando isso. A gente, de fato, consegue produzir mudanças também atuando no ambiente. Acho que é isso que eu quis mostrar aqui. Aqui a gente tem uma mensuração mais tecnológica, então a gente mensurou durante um mês a quantidade de mensagens via WhatsApp que o cliente e os pais enviavam para o AT. Então, no início aqui do atendimento em dezembro, a gente teve 25 mensagens do paciente, pensando no mês 30 dias, enviava 25 mensagens, ou seja, uma a cada dia, se a gente for mensurar em termos de frequência. E aqui os pais enviavam todos os dias do mês. E aí, gradualmente, durante o processo, a gente observa no final do processo a cliente enviando 2 mensagens no mês e os pais enviando 6 mensagens no mês, que demonstra uma certa autonomia do paciente, também é uma menor dependência dos pais em relação a esse AT, e eles conseguindo, por eles mesmos, fazerem uma série de atividades. E, enfim, isso foi uma mensuração que a gente fez. E em termos também da frequência, que muitas vezes o AT ele começa 7 vezes por semana, todos os dias, e é gradualmente, durante todo o desenvolvimento de processo de desenvolvimento de habilidades, aqui mais para o final do processo, 2 vezes por semana, e hoje esse paciente está 1 vez por semana em terapia. Então, a gente consegue desenvolver uma série de habilidades do AT, e gradualmente esse paciente ele pode, de fato, ter repertório suficiente para estar numa terapia, e hoje ele tem uma alta, passando de 7 vezes por dia, 1 vez por semana na terapia. Então, a gente tem essas mensurações aí. E aqui, pensando também na questão de nota, que a gente trabalha, como a Bia disse, desenvolvimento de habilidades de estudo, a gente tem uma mensuração de nota, aqui antes do processo, do AT de estudo, que desenvolve uma série de habilidades, planejamento, organização, e aqui a gente tem um aumento de nota na matéria de matemática com a entrada do AT. Teve um aumento exponencial, que, de fato, o AT ele vai estar na casa do paciente ensinando a estudar, se organizar, se planejar. Então, é isso. Finalizando, eu convido a todos de São Paulo, a gente vai está lançando aí um curso, né, de extensão, dia 19 de outubro, e o ano que vem a gente está abrindo o curso de aprimoramento em AT, da equipe AT, com duração de 1 ano, no início de fevereiro, também super aberto, são turmas reduzidas, enfim, vai ser o primeiro curso, a gente está super feliz aí, vai ser o primeiro. E é isso. Muito obrigado, aqui tem o contato da equipe, qualquer dúvida, estou à disposição.